Existem histórias que atravessam gerações, deixando marcas profundas em uma família, como se carregassem verdades que vão além das palavras. O relato que trago hoje foi enviado por nosso inscrito René Mendonça, que compartilhou uma experiência única vivida por seu avô. Não é apenas um conto de terror, mas uma narrativa que mistura mistério, fé e a inquietante dualidade entre o natural e o sobrenatural. Nesta história, o avô de René enfrentou uma noite que mudou sua vida para sempre. Foi um momento em que o bem e o mal se confrontaram de maneira direta e avassaladora, deixando claro que esses conceitos não são apenas ideias abstratas, mas forças reais que caminham entre nós. Prepare-se para conhecer os detalhes dessa experiência única, onde o limite entre luz e trevas foi testado como nunca antes. Então, ajuste o volume, apague as luzes e mergulhe nessa história inquietante, onde cada detalhe carrega o peso de algo muito maior do que podemos compreender. Meu avô era um homem simples, mas suas palavras sempre carregavam uma profundidade que eu só fui entender mais tarde. Ele começava sua história com uma advertência, olhando diretamente nos meus olhos. Nunca ande sozinho pelas estradas depois das 11 da noite, meu neto. E se um dia tiver que fazer isso, reze para o cão branco aparecer antes do preto. No início, eu achava que isso era apenas um jeito de me assustar, mas conforme ele narrava o que viveu, a seriedade de sua voz me fazia sentir o peso daquela recomendação. Ele explicava que, nas noites mais escuras, duas forças caminhavam pelas estradas. O cão preto, que ele chamava de o cão do diabo, e o cão branco, um guardião. O preto era uma força destrutiva, movida pelo desejo de espalhar medo e dor. Já o branco, segundo ele, era o equilíbrio, um protetor que só aparecia para aqueles que ainda tinham bondade em seus corações. Foi em uma dessas noites que ele teve o encontro que mudaria sua vida. Meu avô contava que tudo aconteceu quando ele ainda era jovem, trabalhando em uma fazenda distante. Era tarde, já passava das 11, e ele estava voltando da casa da minha avó, que na época era sua namorada. Embora soubesse que não era prudente andar tão tarde, ele decidiu encurtar o caminho pela queijaria, um lugar abandonado que economizava um bom tempo. Era uma noite sem lua, escura como breu. O vento soprava entre as árvores, e o som do mato se mexendo ao redor fazia meu coração acelerar. Mas eu pensava, são só histórias, não vai acontecer nada. Enquanto avançava, o som dos cascos do cavalo parecia mais alto do que o normal, ecoando como se a noite amplificasse tudo ao redor. Meu avô dizia que a estrada parecia mais longa do que de costume, e cada sombra parecia ganhar vida própria. O ranger distante de um galho caindo no chão fez o cavalo relinchar, mas ele tentou ignorar. Chegando perto do riacho, decidiu parar para deixar o cavalo beber água. O barulho da correnteza que normalmente o tranquilizava parecia abafado, como se algo estivesse sugando o som do ambiente. Ele descrevia aquele momento como um silêncio que fazia os ouvidos doerem. Foi quando comecei a sentir que não estava sozinho, ele dizia com a voz carregada de tensão. O ar ficou estranho, pesado. Era como se eu estivesse sendo observado, mas não via nada além da escuridão. Então, ele ouviu. Um rosnado baixo, quase imperceptível no início, mas que aumentava de intensidade. Era grave, carregado de uma energia que ele nunca tinha sentido antes. Era como se o som estivesse vindo de dentro de mim, reverberando no meu peito. Ele olhou para frente e viu dois pontos brilhantes na escuridão. Olhos vermelhos, como brasas acesas. O brilho era tão intenso que parecia perfurar a escuridão ao redor, fixando-se nele. O cavalo parou de beber e começou a recuar assustado. Meu avô sentiu o coração acelerar e sabia, naquele momento, que as histórias que achava serem apenas lendas tinham se tornado realidade. Do meio das sombras, surgiu o cão negro. Era enorme, muito maior do que qualquer animal que meu avô já tinha visto.
Seus olhos brilhavam como brasas acesas, irradiando um ódio quase palpável, e sua pelagem, negra como carvão, parecia absorver toda a luz ao redor, tornando a noite ainda mais escura. Cada passo que ele dava parecia fazer o chão vibrar levemente, como se aquela criatura carregasse um peso que ia além do físico. O rosnado que saía de sua garganta era profundo, quase sobrenatural, como se viesse de um abismo. Era o som de algo que não pertencia a este mundo, um som que fazia o ar ao redor parecer mais pesado. Meu avô dizia que naquele momento sentiu seu corpo congelar. Era como se o tempo tivesse parado e ele estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. O cavalo relinchava e recuava, mas ele mesmo não conseguia mover um músculo. Era como se aquele monstro tivesse me tirado toda a força, ele dizia. Minha mente gritava para correr, mas meu corpo não obedecia. A escuridão ao redor parecia se fechar mais a cada segundo, enquanto os olhos do cão negro permaneciam fixos nele, brilhando com uma intensidade que parecia querer perfurar sua alma. O cavalo recuou mais alguns passos, mas não conseguiu se afastar o suficiente para aliviar a tensão que dominava o ambiente. Instintivamente, meu avô levou à mão a faca que carregava no cinto, não porque achasse que seria útil contra algo tão colossal, mas porque era tudo o que ele tinha. Era como estar diante de algo que não pertencia a este mundo, algo feito de pura escuridão. Ele apertava o cabo da faca com tanta força que seus dedos tremiam, mas a lâmina parecia minúscula diante daquela criatura. Ele sabia que não tinha como enfrentar aquilo. Foi então que, de repente, o som do rosnado foi interrompido. Meu avô sentiu o ar mudar, como se uma nova presença tivesse surgido. Ele olhou para o lado e viu outra figura emergir das sombras, como um feixe de luz rompendo a escuridão. Era o cão branco. Sua chegada foi quase silenciosa, mas sua presença era inconfundível. Ele era tão grande quanto o negro, mas completamente diferente. Sua pelagem brilhava, irradiando uma luz que parecia carregar a pureza do próprio céu. O cão branco não rosnava. Ele apenas caminhou até meu avô e o cavalo, posicionando-se entre eles e o cão negro. Suas orelhas estavam erguidas e sua postura era de total controle, como se dissesse: "Aqui eu comando." Seu olhar era calmo, mas poderoso, como se estivesse analisando cada movimento do oponente. Meu avô descrevia aquele momento como um sopro de esperança. Foi como se ele estivesse me dizendo: "Eu estou aqui. Não vou deixar que nada te aconteça." O cão negro parou, como se estivesse avaliando o oponente. Suas garras arranharam o chão e seus olhos queimavam com uma intensidade ainda maior, mas ele não avançava. Por um instante, houve um silêncio absoluto, onde até mesmo o vento parecia ter parado. Meu avô, ainda imóvel, sentia que estava testemunhando algo muito maior do que ele. Era como se o bem e o mal estivessem se preparando para uma batalha épica, ali mesmo, na beira daquela estrada. O cão branco inclinou levemente a cabeça para o lado, como se estivesse convidando o negro para atacar primeiro. Havia uma confiança inabalável em sua postura, uma força que parecia irradiar para além de sua presença física. Meu avô sabia que, naquele momento, estava diante de algo que transcendia tudo o que ele conhecia. Ele sentiu seu coração bater mais rápido, mas ao mesmo tempo, uma calma inesperada o envolveu. Não sabia como, mas tinha certeza de que, de alguma forma, estava protegido. Os dois cães se encararam por alguns instantes, como se medindo, analisando cada movimento antes de atacar. Então, sem aviso, avançaram um contra o outro com uma força que parecia abalar o chão. O impacto entre eles foi tão violento que meu avô jurava ter sentido a vibração sob os cascos do cavalo. O som do choque era algo que ele descrevia como sobrenatural, um misto de rosnados profundos e o estalo de corpos colidindo com brutalidade. Era rápido demais, violento demais, dizia ele. Cada movimento parecia calculado, mas ao mesmo tempo carregado de uma fúria que não era deste mundo.
o cão negro atacava com ferocidade, suas garras rasgando o ar como lâminas, enquanto o cão branco desviava e revidava com precisão. Era como se cada golpe do branco fosse meticulosamente pensado, enquanto o negro agia movido por pura raiva e instinto. A cada colisão, fagulhas invisíveis pareciam explodir na escuridão, como se a energia entre os dois fosse palpável. Meu avô descrevia que o brilho do cão branco era como um farol na escuridão, iluminando brevemente cada movimento enquanto lutava. Era como se o branco fosse feito de algo celestial, enquanto o negro carregava consigo toda a escuridão do mundo. O negro atacava com tudo o que tinha, mordendo o ar com dentes que brilhavam como facas afiadas. Suas investidas eram brutais, quase desesperadas, como se precisasse destruir o branco a qualquer custo. Mas o branco era diferente. Seus movimentos eram graciosos, quase elegantes, como se ele soubesse que não poderia falhar. Cada esquiva era precisa, cada ataque era devastador. A certa altura, o cão branco conseguiu morder o pescoço do negro. O som do impacto foi acompanhado por um grito que ecoou pela noite, fazendo os pelos do cavalo e do meu avô se arrepiarem. Não era um som comum, meu neto. Não era só dor. Era como se aquele grito carregasse a essência de todo o mal, como se algo estivesse sendo arrancado daquela criatura. Mesmo assim, o negro não recuava. Ele parecia ser movido por uma determinação sombria, quase como se sua própria existência dependesse de vencer aquela batalha. Mas o branco não cedia. Ele pressionava, mordendo, empurrando o negro para trás, forçando-o a recuar pouco a pouco. A luta parecia interminável, e o som dos rosnados ficava mais alto, quase ensurdecedor. Meu avô sentiu o chão vibrar novamente, como se a terra estivesse reagindo à intensidade daquele confronto. Ele disse que, por um momento, o branco se levantou em suas patas traseiras, lançando-se sobre o negro com um poder que parecia quase divino, jogando-o contra uma árvore próxima. Foi nesse momento que o cavalo, tomado pelo instinto de sobrevivência, começou a correr. Meu avô segurava as rédeas com força, tentando se manter na sela, mas sua mente estava completamente presa à cena que deixava para trás. Ele não conseguia parar de olhar, mesmo enquanto o cavalo ganhava velocidade. Eu via o cão branco enfrentando o negro com tudo o que tinha e sentia que minha vida dependia do resultado daquela luta. Ele descrevia como os rosnados e os golpes dos cães ecoavam mesmo à distância, ficando cada vez mais baixos enquanto o cavalo se afastava. Mas, mesmo assim, ele ainda conseguia enxergar os movimentos, como se a batalha estivesse gravada em sua mente. Era uma guerra entre o bem e o mal, meu neto. Uma luta que parecia muito maior do que eu, maior do que qualquer coisa que eu pudesse compreender. Conforme o cavalo corria, meu avô percebeu que estava deixando para trás não apenas os sons da batalha, mas também uma parte de si mesmo. Algo havia mudado para sempre. Mesmo quando o som finalmente desapareceu, a energia daquele confronto parecia estar impregnada na noite. Eu sabia que aquela luta não era só física. Havia algo espiritual acontecendo ali, algo que decidiria não apenas o meu destino, mas talvez o de muitas outras pessoas. Quando o cavalo finalmente alcançou uma distância segura e parou, meu avô olhou para trás uma última vez. Ele não viu mais os cães, mas sentiu que a batalha ainda continuava, de uma forma que ele não podia compreender. Ele respirou fundo, tentando se acalmar, mas sabia que aquela noite seria algo que carregaria consigo para sempre. Quando finalmente chegaram à fazenda, meu avô mal teve forças para desmontar do cavalo. Suas pernas tremiam, e ele sentia como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Ainda assim, conseguiu guiar o cavalo até o estábulo antes de deixar seu corpo ceder. Mal conseguia amarrar as rédeas, ele dizia. Tudo o que eu queria era entrar na casa, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Com passos trôpegos, ele cruzou a porta da sala, mas não chegou muito longe. Assim que entrou, caiu de joelhos no chão de madeira, ofegante.
Seu corpo estava tão cansado que ele sequer se preocupou em acender a luz ou se dirigir ao quarto. Simplesmente deitou onde estava e fechou os olhos, na esperança de que o sono apagasse as imagens da noite que ainda rodavam em sua mente. Mas aquele não foi um descanso tranquilo. Durante toda a noite, ele teve pesadelos terríveis. Sonhei que o cão negro estava me perseguindo, seus olhos brilhando na escuridão, e não importava o quanto eu corresse, ele sempre estava atrás de mim. As imagens do cão branco também apareciam, mas nunca de forma reconfortante. Era como se ele estivesse lutando contra uma escuridão que nunca acabava, e meu avô sentia-se preso no meio dessa batalha. Na manhã seguinte, ele acordou com o corpo pesado, como se estivesse carregando uma carga invisível. A febre o consumia, fazendo sua pele arder enquanto calafrios percorriam sua espinha. Era como se algo daquela noite ainda estivesse comigo, ele dizia. Não sei se era o medo, a exaustão, ou se o cão negro realmente tinha deixado uma marca em mim, mesmo sem me tocar. Sua mãe, percebendo sua condição, entrou no quarto carregando uma tigela de água morna e um pano para limpar seu rosto. Você viu alguma coisa, não viu? Ela perguntou, como se soubesse exatamente o que tinha acontecido. Meu avô apenas acenou com a cabeça, incapaz de colocar em palavras o que havia vivido. Foi então que ela saiu da sala e voltou com uma medalha de São Bento em mãos. Isso vai te proteger, disse ela, colocando o objeto no pescoço dele com cuidado. Sua voz era firme, mas havia uma ternura em seu olhar, como se ela entendesse a gravidade do que ele tinha passado. A medalha parecia quente contra sua pele, mas de alguma forma reconfortante. Reze sempre. Essas coisas têm poder, mas sua fé é o que faz a diferença. A partir daquele dia, meu avô passou a carregar a medalha como um escudo. Ele não sabia exatamente o que ela representava, mas sentia que havia algo de especial nela. E mais do que isso, ele sabia que nunca mais seria o mesmo. Depois daquela noite, percebi que o mundo é muito maior do que imaginamos. Há forças que andam entre nós, lutando batalhas que nem sempre podemos ver. Ele decidiu nunca mais andar sozinho depois das 11 da noite, e o caminho pela queijaria se tornou um lugar que ele evitava a todo custo. Mesmo assim, as memórias daquela noite permaneceram com ele para sempre, como uma lembrança constante de que o bem e o mal estão sempre à espreita, esperando pelo momento certo para se manifestar. Anos depois, meu avô ainda refletia sobre o que aconteceu naquela noite. Ele dizia: aquela luta não foi só entre dois cães. Foi o próprio conflito entre o bem e o mal, acontecendo bem na minha frente. Seu olhar sempre ficava distante ao dizer isso, como se ele ainda conseguisse enxergar a cena, mesmo depois de tantos anos. Eu estava lá, mas ao mesmo tempo, era como se fosse um espectador de algo muito maior do que eu. Aquilo não era só sobre mim. Era sobre equilíbrio, sobre como as forças do universo estão sempre em guerra. Ele acreditava firmemente que o cão branco aparecia apenas para aqueles que ainda tinham algo de bom dentro de si. Eu não era um homem perfeito, ele admitia, mas talvez, naquele momento, eu tinha bondade suficiente para merecer a proteção dele, ou talvez eu ainda tivesse algo importante para fazer nesta vida. Essas palavras sempre me deixavam pensativo. Era como se, ao contar essa história, meu avô não estivesse apenas narrando um evento, mas também tentando me ensinar algo. Ele continuava: o cão branco, ele não luta por qualquer um. Ele só aparece quando o bem precisa de um motivo para vencer. E o motivo, meu neto, somos nós. São as nossas escolhas, o que carregamos no coração. Meu avô também dizia que aquela experiência o mudou para sempre. Ele começou a prestar mais atenção às suas ações, às suas palavras e até aos seus pensamentos. Depois daquela noite, percebi que o mal não está apenas lá fora. Ele está aqui dentro, na nossa mente, esperando uma brecha para crescer. E o bem? Ele também está aqui, mas precisa ser cultivado todos os dias. Por fim, ele sempre deixava um conselho que ecoa na minha mente até hoje. O bem e o mal estão sempre em batalha, meu neto. Não só lá fora,
mas dentro de cada um de nós. É uma guerra silenciosa que acontece em todos os momentos, em cada decisão que tomamos. E quando a hora chegar, você precisa estar do lado certo. Ele dizia isso com tanta convicção que era impossível não acreditar. Suas palavras não eram apenas um aviso, mas uma forma de preparar quem o ouvia para a realidade da vida. Se você se lembrar de uma coisa, lembre-se disso. O bem pode parecer mais frágil, mais silencioso, mas ele é poderoso. E às vezes, tudo o que ele precisa para vencer é que alguém escolha lutar por ele.